Senhor, a todos, passando para deixar mais uma palavra do Senhor gloriosa, né? Aquela que cura, que salva, que purifica, que transforma, que salva, que transforma verdadeiramente a vida do homem. E a palavra de hoje, ela se encontra no livro de 2 Reis 5, no versículo 8, que diz assim: Sucedeu, porém, que, ouvindo Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgava suas vestes, mandou dizer ao rei: Por que rasgaste as tuas vestes? Deixa ouvir a mim e saberá que há profeta em Israel. Veio, pois, Naamã com os seus cavalos e com seus carros e parou à porta da casa de Eliseu. Então, Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo: Vai e lava-te 7 vezes no Jordão, assim a tua carne será curada e ficará purificado. Porém, Naamã muito se indignou e saiu dizendo: Eis que eu dizia comigo, certamente ele irá, pôr-se-á em pé, invocará o nome do Senhor, seu Deus, passará a sua mão sobre o lugar e restaurará o leproso. Não são, porventura, Abana e Farpas rios de Israel? Não me poderia eu lavar neles e ficar purificado? E voltou-se e se foi com indignação. Então chegaram-se a ele os seus servos e disse-lhes: Meu pai, se o profeta te dissesse alguma grande coisa, porventura não haveria de fazer? Quanto mais dizendo-te ele: lava-te e ficará purificado. Meditando nessa palavra, a gente consegue ver, né, alguns itens importantes para a vida de uma pessoa. Aqui foi na vida de Naamã, né? Ele era reconhecido, ele tinha poder, ele tinha dinheiro, ele tinha fama, onde ele passava as pessoas reverenciavam a ele, mas chegou uma determinada fase na vida dele que a saúde dele foi abalada. Naquela época não tinha cura, né? A lepra. E ele ficou muito triste, desesperado, quem quer morrer, não é verdade? Esperar a morte chegar. Então, nessa história aqui, a gente começa a ver que ele, através desta posição, né, ele teve uma carta do rei dele, o rei da Síria, e através dessa carta, eles levaram a um outro rei, ao rei de Israel, dizendo para que recebesse Naamã e que assim o curasse. Só que aquele rei de Israel, quando recebeu a carta, ele disse: Sou eu Deus que mato e que dou vida? Sou eu Deus que posso curar esse homem, que no caso era Naamã? E aí ele rasgou suas vestes. Mas ali tinha um profeta do Senhor, um homem de Deus, que tinha intimidade com Deus, e o nome dele era Eliseu. E quando viu que esse rei de Israel, ele rasgou a roupa dele, as vestes, esse profeta perguntou por que ele estava assim e rasgava-se as vestes. E esse rei contou, e Eliseu disse: Deixa ele vir, que ele saberá, né, que existe um Deus em Israel, que existe um profeta em Israel. E assim veio a comitiva. Aqui na palavra diz que foi com carruagem, chegou toda uma comitiva na porta de Eliseu. E o que foi que aconteceu, meus irmãos? Eliseu nem saiu para receber Naamã e sua comitiva. Ele mandou uma outra pessoa, um mensageiro, dizer a ele o que ele tinha que fazer. Se lavar 7 vezes no Rio Jordão para que ele fosse purificado e curado. E Naamã, ele ficou
indignado, ele disse, como pode ser? Nem saiu para me receber. Eu pensei que fosse assim. E ele começou a dizer todo um ritual, como ele pensava, ele achava, ele imaginava que Eliseu ia fazer. Simplesmente botar a mão, clamar a um Deus que podia todas as coisas e curar ele, tocar nele. Ele já tinha na cabeça dele como seria a cura dele. Mas eu quero dizer nesse dia para a sua vida e para a minha, Deus sabe como trabalhar na vida do teu servo. Não é como eu quero, não é como você quer e não foi como Naamã queria. Ele teve que sim obedecer aquela ordem de Eliseu para que ele fosse curado. E ele se indignou, ele não queria saber. Só que a comitiva que foi com ele falou para ele, será possível se ele fizesse, falasse para você, aquele profeta, grandes coisas para que você fizesse, que fosse tão difícil de fazer, você faria, e ele só te falou isso? Vai ao Rio Jordão e lava-te 7 vezes e você não fará? E aqueles homens convenceram a ele, Naamã, a fazer o que o profeta tinha dito. Então aquele homem poderoso achou que quando chegasse uma carta, quando chegasse diante do profeta, o profeta ia lá reverenciar ele, né, tocar nele, como diz aqui a palavra, e ia ficar de pé diante dele, clamar a um Deus que tudo pode, e aquilo acontecer com passe de mágica. Não é assim. Cada um de nós temos um processo. Deus sabe como trabalhar no servo dele, o que nós precisamos. E Naamã ali precisava sim mergulhar e saber que não era da forma dele, que todo achismo no dia de hoje caia por terra em nossa vida. Ele teve que ouvir e obedecer, sabe por quê? Porque ele nem merecia, e Deus com uma graça fez um milagre acontecer com Naamã. Mas para isso, meu irmão, ele teve que, o orgulho dele ficar lá embaixo, aceitar o que o profeta diz, porque veio da parte de Deus, e ele teve que fazer para ser curado. O que eu quero dizer para a minha vida e para a sua vida no dia que se chama hoje: existe processo em nossas vidas, e Deus, que sonda a mente e coração, sabe como nos tratar, o que está precisando tirar de nós para recebermos milagres, para ser curados, para ser sarados. Aqui, quando esse homem obedeceu, quando o orgulho dele foi abaixo, quando todo o achismo dele caiu por terra, ele conseguiu a cura. E ele pôde, creio eu, ficar assim, impactado no que foi que Deus fez para ele. A palavra diz que quando ele fez isso, ele ficou purificado, que a pele dele ficou igual de uma criança. Um homem que tem lepra, com aquela pele ali toda arrancada, o milagre de Deus fez ele ficar com a pele lisinha, igual de uma criança. Olha o poder de Deus. O que Deus queria com Naamã? Uma intimidade a tal ponto para ele reconhecer que existe um Deus de poder. Isso. Ele reconheceu, sabe por quê? Porque depois que veio a purificação, que veio a cura, veio o convertimento, ele disse que ele não queria mais adorar outros deuses. Ele queria adorar o Deus de Israel. Ele queria recompensar o profeta. Ele queria dar dinheiro ao profeta, recompensar de qualquer maneira. E aquele profeta disse: a glória é do meu Deus, eu só fui um instrumento usado para que você recebesse a sua vitória, para que você recebesse a sua cura, a sua purificação. Mas eu quero te dizer, Naamã, não foi o seu dinheiro, não foi. Não foi a sua posição, não foi. Foi o amor de Deus. Foi a graça de Deus, foi a misericórdia de Deus que teve na sua vida. Então fique com o seu dinheiro, porque Deus é o Deus que ama e te amou, e por isso ele te curou. E ali veio o convertimento daquele homem. O que Deus fala para a minha vida e fala para a sua?
Não é fama, não é dinheiro, não é poder, não. É você reconhecer que existe um Deus que vai fazer por você. Um Deus que você larga tudo para seguir, para servir, como aqui foi dito, que Ele queria, a partir daquele momento, só adorar o Deus de Israel. Reverenciar um Deus de Israel. Deus sempre vai falar em nossas vidas mudanças, arrependimento, obediência, para nós recebermos curas, milagres de Deus, para entrarmos no caminho da salvação. Eu fiquei imaginando, né? Que Deus de amor é esse? Que amor é esse? Que Deus sonda nossa mente e o nosso coração. E através de uma situação onde era desesperadora, onde era morte, Deus deu vida, milagre acontece. Amém, meus irmãos? É isso que eu quero deixar nesse dia que se chama hoje para nossas vidas. Que grande amor de Deus por nós, misericórdia, graça, para nos favorecer, mesmo quando tudo vai mal, quando uma doença inesperada toma a nossa vida, o nosso ser, onde pensamos que vamos morrer. Deus vem com um sinal, Deus vem com a providência, Deus vem e nos surpreende, porque Naamã foi surpreendido. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos orar? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, a Ti a honra, a glória, o poder e a majestade. Obrigada, Pai, por essa graça, por esse amor, pela Tua misericórdia que dura para sempre, Jesus. Nos purifica, Deus, nos sara, nos salva. Senhor, que nesse dia todo achismo, meu Pai, todo orgulho caia por terra nas nossas vidas. Queremos ser limpos, queremos ser sarados, queremos ser obedientes, mas queremos, Pai, te dizer muito obrigada, porque quando nós nem merecemos, Senhor, o Senhor vem através da Tua graça, meu Deus, e opera o Teu agir, o Teu milagre. Que nesse dia a gente possa ter gratidão por tão grande amor em nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.